Deflagrada em 2014 pela Justiça Federal, a Operação Lava Jato investiga um grande esquema de lavagem e desvio de dinheiro no país. As investigações que deram origem a essa operação começaram em 2009, com a apuração de um esquema de lavagem de dinheiro, envolvendo o ex-deputado federal José Janine, Alberto Youssef e Carlos Habib Chater, empresários apontados como os doleiros responsáveis pelas lavagens de milhões de reais. E expandiram-se conforme o extenso esquema de lavagem e desvio de recursos públicos foi sendo descoberto. Nas primeiras fases da apuração, uma rede de doleiros, ou seja, de pessoas responsáveis pela movimentação de recursos públicos desviados, que atuavam em várias regiões do Brasil por meio de empresas de fachada, contas em paraísos fiscais e contratos de importação fictícios, foi identificada. De acordo com o Ministério Público Federal, nas duas primeiras fases da operação foram executadas 119 mandatos de busca e apreensão, 30 mandatos de prisão e 25 mandatos de condução coercitiva. Entre os presos estavam Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, e Alberto Youssef, que realizaram um acordo de delação premiada. Isso é, contribuição com as investigações em troca de benefícios. Com o aprofundamento das investigações, favorecido pelas delações premiadas, descobriu-se um grande esquema de corrupção envolvendo a Petrobras, maior empresa pública do país. Vários políticos do país, e principalmente do PP, PT e PMDB, as maiores empreiteiras brasileiras, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Oás, Camargo Corrêa, Queiroz Galvão, Galvão Engenharia, Mendes Júnior, Engevix e UTC e diversas empresas de outros ramos, redes de postos de combustíveis e lava-jato, rede de hotéis, etc. O esquema envolvia ainda grandes obras públicas de infraestrutura, como a construção de usina nuclear Angra 3, a Ferrovia Norte-Sul e as obras realizadas para a Copa do Mundo, reforma do Maracanã. O esquema funcionava a partir da cobrança de propina para facilitar as negociações das empreiteiras com a Petrobras e a aquisição de licitações para a construção das grandes obras públicas. Os contratos entre as empreiteiras e demais empresas que faziam parte do acordo eram superfaturados para facilitar o desvio de dinheiro público, que era recebido pelos doleiros e outros operadores responsáveis por repassá-lo a políticos e funcionários envolvidos no sistema. A rede de beneficiários que recebiam o dinheiro desviado englobava diretores da Petrobras, políticos e até mesmo partidos políticos, como o PT, PMDB e o PP, que teriam direito, de acordo com dados divulgados pelo Estadão, a 2% do valor do contrato em propina. Uma das consequências dessa operação é o agravamento da crise política e econômica no país, causado pela insatisfação popular e pela perda de credibilidade do país a nível internacional. Com a descoberta desse grande esquema de corrupção, elevou-se a insatisfação popular com o desenvolvimento da política brasileira e houve a intensificação de protestos de opositores ao governo. Várias agências econômicas internacionais sinalizaram que o risco de investimento no Brasil aumentou. Diante disso, em virtude do tamanho do esquema descoberto e das consequências da investigação para a economia e a política brasileira, a Operação Lava Jato tem sido considerada por muitos especialistas como a maior operação de combate à corrupção no Brasil. O ex-presidente Lula foi condenado e preso por conta de algumas conclusões da Operação Lava Jato, como no caso do Triplex Guarujá. Segundo a investigação, o apartamento seria fruto de propina por parte da empreiteira OAS, tão quanto a possível compra e reforma de um sítio em Atibaia, no interior de São Paulo.
A defesa de Lula nega todas as acusações. O ex-presidente também é acusado de tentar obstruir as investigações quando aceitou ser ministro da Casa Civil no governo de Dilma Rousseff. A revelação veio após uma interceptação telefônica entre Lula e Dilma no dia 16 de março de 2016. A nomeação seria uma forma de tentar evitar a prisão do petista, que ganharia foro especial por prerrogativa de função. A Operação Lava Jato hoje, após 49 fases, esfriou no atual governo e vem sofrendo diversas ameaças de perder força em suas investigações. O mais recente episódio foi uma interceptação telefônica entre Sérgio Moro e o promotor Dallagnol, publicada no site The Intercept. A conversa foi obtida por meio de aplicativo Telegram e sugere que Moro concedeu informação privilegiada à acusação, ajudando o Ministério Público a construir a acusação, principalmente contra o ex-presidente Lula. A prática viola o Código de Ética da Magistratura e também a Constituição brasileira pelo fato de desrespeitar os princípios de imparcialidade. No entanto, a defesa de Moro afirmou que foi vítima de ação de hackers e que o conteúdo foi obtido de maneira ilegal. Inclusive, vários integrantes da Operação Lava Jato, entre delegados, procuradores, auditores e servidores da Justiça do Paraná, hoje integram o governo do presidente Jair Bolsonaro. No entanto, a população espera que as investigações continuem e que novos tentáculos da organização criminosa sejam descobertos.